Ok, tudo bem, pessoal? Como estão vocês? Excelente noite. E nessa semana mandei lá no grupo o material. A gente começa um percurso agora um pouquinho mais específico de retorno, né? Então, assim, não que eu não vá trazer mais outras provas de outras bancas, como vínhamos fazendo, vamos sim. A intenção real, assim, é que nós possamos, revisitar alguns pontos, né, para que vocês consigam ir trabalhando de forma, assim, a voltar em detalhes, né, que são talvez para alguns um pouquinho mais difíceis, entender melhor, talvez no momento que eu trabalhei lá atrás, não tenha ficado, né, digamos assim, talvez muito fácil de você compreender. Então, a gente vai abordando nesse sentido essas variações. Vamos lá. Então, eu vou projetar aqui. Eu coloquei nesse material uma temática bem importante para a discussão e coloquei também 3 exemplos, né? Estou abrindo aqui para a gente conversar. 3 exemplos de desenvolvimento que são exemplos um pouquinho mais específicos, assim, de introdução. Dentre as introduções do ano passado que alcançaram, nota 1000. Então, hoje nossa aula, né, do dia 18, só registrando a data. Espera aí, gente, deixa eu aceitar aqui, senão ficamos ok. Então, hoje, nesse sentido, a gente conversa sobre introduções dessas redações bem avaliadas, né? A gente trabalha com essa volta no texto dissertativo padrão, Enem, conversando mais pontualmente sobre esse desenvolvimento mais, né, específico da prova. E aí, depois, a gente vai trabalhar com variações que são. Só um pouquinho. Variações que são importantes, né, do processo desse próximo ano. E tem tido agora, assim, eu falo que começa aquela fase de muito burburinho. Ah, porque o INEP postou tal coisa, é uma pista. Ah, o INEP apontou tal situação, uma pista. Então, a gente tem que ir sobrevivendo, né, com essas perspectivas variadas que vão aparecendo aí nas mídias, e eu vou trazendo conforme vocês queiram, né, também algum esclarecimento, se ouvirem alguma coisa, algum comentário sobre prova, vocês têm total abertura para me perguntar, tá, gente? Então, é bem importante, né, de fato, assim, que perguntem, tá? Não deixem, por favor, né, esse ponto, assim, levar adiante dúvida na situação de prova para vocês. Bom, então a gente avança pensando em qual dinâmica? Análise de introdução, né? Então, nós vamos fazer uma retomada de introdução, vamos analisar 3, não 7, para não ficar assim também cansativa essa parte, e depois um bom detalhamento da nossa temática dessa semana, fazendo comentários sobre repertórios específicos que caberiam de ser desenvolvidos nela. Bom, então, esse primeiro texto, ele tem um formato, né, bem próximo daquela expectativa que normalmente nós trabalhamos, né? Vejam que ele divide, eu vou pedir para vocês lerem, pensando nessa divisão, vou separar aqui os 3 pontos. Espere só um pouquinho para eu destacar para vocês, enquanto vocês leem. E aí a gente comenta, logo na sequência, a construção e o uso de repertórios específicos desse aluno para essa construção. Vamos lá.
Ok, vamos lá. Bom, então, este texto, ele começa também, né, a gente leu já lá no processo inicial do curso, redações de nota máxima e que tinham uma característica muito específica. No ano passado, a gente percebe que os repertórios, eles vieram muito pontuais dentro da expectativa temática, ou seja, vejam que aqui ele cita o Caraíba, né, no livro Caraíba, o autor indígena Daniel Munduruku traz narrativas dos povos originários no Brasil pré-cabralino. E aí ele cita, seguindo, né, que nessa obra ele retrata elementos característicos das culturas e dos costumes das comunidades tradicionais, como o respeito aos mais velhos e sua sabedoria. Nesse contexto, é nítido que a perspectiva dos personagens do livro não reflete a forma como a sociedade brasileira enxergou o envelhecimento ao longo do tempo, tampouco as tendências mais modernas disso. Gente, então esse formato, né, a gente lembra um pouquinho que temos aqui, ó, três períodos, né, ponto até o repertório, e ele cita um repertório literário, mas um repertório literário que não é um livro genérico, né? Então vejam que esse ponto extremamente importante para retomada de qual elemento? Ó, então, se a gente for considerar importante ponto inicial para esse momento que a gente vai voltando para os aspectos mais abertos, né, mais abrangentes. Eu não posso ter o repertório de bolso na introdução. Então, o que é o repertório de bolso e o que isso geraria de negativo para essa avaliação inicial? É um repertório, eu vou até pôr aqui os termos que normalmente vocês usam, né, para me perguntar. É um repertório que serve para tudo. Gente, se serve para tudo, não serve mais para o Enem. O Enem não quer mais um repertório que tenha essa característica de generalidade, né? Então, a gente não vai trazer essa versão, digamos assim, que é uma versão de generalização de ideias. Então, já pode colocar aí essa orientação. Vai ser visto como repertório de bolso o texto que trouxer nitidamente uma relação que seja, portanto, né, muito geral, muito genérica. Eu preciso, então veja bem, se não pode ser genérica, o que ele vai querer? Um repertório. Então, primeiro, qual é a expectativa que a gente nota nessas redações de nota 1000? Elas têm, todas elas, um traço muito específico e comum. Todas começam com um repertório bem específico, um repertório bem específico para o tema. Eu poderia afirmar nitidamente que esse repertório específico para o tema, ele cruzou literatura que envolvesse o tema envelhecimento, ele cruzou filmes que fizessem referência direta à discussão sobre envelhecimento, referências históricas que fizessem pontualmente uma retomada de questões que envolvessem envelhecimento. Então, a banca, quando escolheu esses textos, né, os textos avaliados como nota 1000, a gente percebe que tem uma tendência real a uma preocupação predominante, que esses repertórios que estão, né, nessa parte fossem sempre repertórios muito claros, né, muito bem articulados, a ideia de desenvolvimento particularizado dentro do tema, um repertório que resgatasse
terceira idade, um repertório que resgatasse pontualmente a noção de uma situação, então, que fosse basicamente relacionada a essa noção de envelhecer, de terceira idade. Se eu não tiver, gente, não tem, já sabemos que por essa última correção houve, né, segundo a observação, uma tendência a um pequeno desconto por a adequação do repertório de forma produtiva ao enfoque. Então, tentar trazer o máximo possível um repertório que seja de referência, né, que envolva essa referência mais voltada à ideia de cruzar abertamente a situação temática. O que eu não usaria na introdução, nessa reta final, acho que é válido assim salientar. Séries muito abrangentes, mesmo que dentro do eixo temático. Então, se você me falar assim, ó, eu tenho um tema de eixo tecnologia, eu não citaria séries genéricas, por exemplo, Black Mirror tem uma abordagem sobre tecnologia explícita. Porém, cada episódio segue um caminho muito particular. Então, eu consideraria mais fácil, né, mais propensa à ideia de um desenvolvimento que fosse, por exemplo, bom e avaliado positivamente, porque você trouxe uma situação mais pontual do que uma série generalizada, tá? Então, ponto importante nesse contexto. Olha o segundo texto, deixa eu avançar um pouquinho, vocês estão quietinhos, tá, gente? Estou avançando. Esse segundo, ó, vou fazer a mesma marcação, tá? Vou deixar vocês lerem primeiro. Opa, coloquei errado aqui, desculpa. Peraí. Desculpa, gente. Leiam primeiro. Ok? Vamos lá? Bom, então, nesse caso, ó, já não usou uma tirinha, não usou uma citação que fosse de filme, série, livro, usou uma citação de autoridade, trouxe o sociólogo Boaventura de Souza Santos, né? Então, trouxe uma referência citada, bem específica, porque ele fala da sociologia das ausências. E aí ele diz que a sociedade vive uma sociologia das ausências, uma vez que os saberes e o modo de vida de determinados grupos tendem a ser invisibilizados por não se encaixarem na lógica da racionalidade ocidental. Todo esse trecho, grifado de vermelho, é o repertório de abertura. Então, essa pessoa começou trazendo um repertório, vocês vão me dizer assim, mas esse repertório ele não é sobre envelhecimento necessariamente, não citou idoso, mas olha só, gente, a colocação dele é totalmente voltada a essa discussão. Ele diz que vivemos, né, a sociedade vive uma sociologia das ausências. Por quê? Porque quais são esses grupos invisibilizados por não se encaixarem? Os idosos, gente. Então, se vocês me falarem assim, olha, essa produção, tá? Ela vai justamente trazer para a gente qual lógica? A lógica muito clara de uma citação que não menciona idoso, terceira idade, mas que faz, né, uma ponte explícita
com a referência temática. Então, o que importa é que está ali essa referência, tá? No trecho em amarelo, problematização, trouxe a citação aí sim para aplicação produtiva desse repertório, né? Então, trouxe isso para um viés produtivo e fecha propondo tese. Então, a gente tem ali no fechamento bem certinho também a proposição de tese para propor quais serão os aspectos de desenvolvimento. Muito bem. Então, ele diz que por isso urge uma discussão sobre essa problemática, e aí ele explica que é sustentada não só pela negligência, mas também pela omissão midiática. Então, ele propõe os dois aspectos de argumentação, traz isso, né, para um cenário de desenvolvimento produtivo. Muito bem. Bom, e aí, fechando nessa parte de análise, eu queria expor o terceiro texto. Só um momento. E terceiro texto. Ok. E esse terceiro, vou pedir para vocês lerem também, mesmo processo, separando quem é quem ali na história para organizar. Vamos lá. Uhum. Vamos separar, então? Ó, novamente, um repertório bem específico, né? Então, nesse caso, ó, o livro dos Budas Ditosos, escrito pelo baiano o João Baldo Ribeiro, conta a história de CLB, uma idosa que, enfrentando estereótipos associados à velhice, mantém-se viva e se recusa a encarar a senescência como fim. Então, trouxe no início, né, um livro muito claro, muito bem organizado, e trouxe essa relação explícita da velhice, essa relação muito marcada, então, assim, ela escancara, né, estereótipos associados à velhice, então ela cita a velhice. Vejam que aqui temos de novo aquilo que eu falei agora há pouco para vocês, é um repertório sobre envelhecimento, não há dúvidas, né, de que é um repertório sobre envelhecimento, e aí a gente vai ver como que ela problematiza aqui a sequência. Para além da literatura, então, veio para o contexto de aplicação, para além da literatura, daí ela cita, né, que outras são as perspectivas para o envelhecimento. E aí ela vai propor quais duas situações. Ela vai dizer que cada vez há mais idosos doentes, invisibilizados e inativos. Problematizou, quer dizer, existem perspectivas, mas elas são distintas daquela situação que foi mencionada no livro. Tanto que ela usa para além, contudo. Para além, contudo. E aí é muito importante que vocês estejam assim, com toda essa parte bem fresquinha, bem tranquila. Quando a gente pensa no para além, contudo, eu estou dizendo, ó, fora da literatura, né, distante do contexto literário, existe oposição. O contudo é oposição, tá? É importante ter atenção a isso. E aí ela cita na sequência a problematização, porque ela diz que isso gera um cenário hostil, então ela deixa claro, né, que tem um cenário hostil,
E ela vai dizer os dois motivos. Por que que é hostil? Porque é sustentado pelo Estado e pelas empresas, que prejudica a qualidade de vida e acelera a morte. E aí ela vai dizer que o descaso estatal e a má conduta do setor privado impulsionam esse problema. Ela cita o projeto de texto, né, ela finaliza com o projeto de texto, mostrando realmente que existe uma sequência que se repete. E é isso que a gente busca nas nossas redações, sequências que auxiliem vocês a planejarem as próprias redações. Deixa eu ver se temos dúvidas por enquanto. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Tranquilo? Então, eu vou pôr na proposta da semana para que a gente fale agora de aplicação mais específica sobre essa frase tema. Vamos lá. Ó, vou pôr aqui no chat também a frase tema e vou ampliar aqui no slide para que vocês consigam ver melhor. Espera aí. Uhum, ok. Bom, então a gente tem aí a parte de tema. Vamos lá, um minutinho para vocês fazerem aquele processo de identificação, qual que é o, ó, separa da frase, qual que é o assunto. Qual é a problematização que eu coloquei e qual é a tese. Vamos lá, só um minuto. Ok, gente, então só coloquei aqui para vocês também no chat o nosso tema, para que possamos, então, falar agora e aplicar melhor os pontos trabalhados. Bom, então, a questão que envolve inclusão, né, ela já apareceu em provas anteriores do Enem. Talvez vocês se lembrem, porque vocês fazem muitas provas anteriores, é possível que, de repente, vocês tenham tido, em algum momento, alguma lembrança de uma proposta que cobrou sobre a questão da inclusão de pessoas surdas. Era sobre formação educacional de... Opa, desliguei aqui, perdão. De alunos surdos no Brasil, tá? Então, essa proposta, ó, vou pôr aqui um asterisco, só para você anotar aí também, era sobre desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. E quando essa proposta foi cobrada, ela foi assim, num ano em que a lei de inclusão, que eu coloquei inclusive aqui no material de apoio, ela tinha sido recém, né, disponibilizada, recém-criada, e isso trouxe realmente, assim, variação para as discussões envolvendo inclusão.
Só que foi no ano que a lei foi criada. Então, digamos que naquele momento, pouco se tinha ainda, né, sobre a questão do desenvolvimento, dos efeitos, né, desse tipo de situação. E aí, então, hoje a gente já tem várias outras questões, resultados, problemas gerados. Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa aplicação. Ó, então, nessa frase, tema, a gente tem qual assunto? Eu pedi para vocês separarem assunto, problematização e enfoque. Qual é, gente, o assunto, né? Então, o assunto é inclusão social. Esse é o assunto. O assunto é sempre o ponto mais abrangente, né, da nossa produção. Sempre nós vamos partir dessa lógica do assunto. Inclusão social. De quem? Então, olha só, asterisco, asterisco. De crianças e jovens com deficiência, ok? E aí eu posso pôr entre parênteses PCD, vou pôr maiúsculo aqui a sigla, PCD, para fazer menção específica a esse grupo. Eu não posso falar de idosos, eu não posso falar de pessoas, né, em qual outra idade, meia idade, no mercado de trabalho, aleatoriamente, né? Ele quer saber de crianças e jovens, tá? Então, é importante manter o recorte de grupo social atingido pela discussão. Essa, então, é a relação de assunto, a relação de enfoque. Qual que é o problema, gente? Impasses, então grifa lá, problematizar. A palavra impasses para o que? Ocorrer. Impasses para ocorrer. Dificuldades para que aconteça, para que ocorra de fato, né? Então, seria esse ponto importante. Vamos lá. E aí, seguindo, se existem impasses para a inclusão, né? Onde? Porque a lei de inclusão, ela não é só sobre escola, gente, mas tem outro enfoque sendo dado aqui. Então, é nas escolas brasileiras. Nas escolas brasileiras. Muito bem. E aí a gente começa agora uma análise um pouco mais pontual sobre esse tema. Vamos lá. Então, a gente tem que pensar em quais são os pontos que dificultam essa inclusão. Eu vou voltar um pouquinho aqui o slide onde tem a menção à lei, para a gente partir dessa orientação. Então, vou deixar aqui primeiro para vocês lerem. Vamos lá. Gente, então vamos lá. Eu posso dizer que a lei, ela é um documento de autoridade. Ela serve como repertório nessa redação? Queria ouvir vocês, pensamento, né, de vocês sobre isso. Deixa eu pôr aqui de volta, que eu estava com o chat aberto e fechei para olhar na tela ali. Participem. Joinha, sim, não. Eu poderia partir, né, introduzir o meu texto citando a lei, ó. A lei
de inclusão é o nome, anota esse nome importante. A lei de inclusão da pessoa com deficiência. Então, ela é uma lei que existe no Brasil desde 2015. Lá se vão, né, gente, 11 anos e ainda há discussões sobre a aplicação dessa legislação, que é tão importante. O que que essa lei prevê? Vamos lá. Ela garante, ó, vou grifar aqui, ela garante igualdade de direitos e liberdades fundamentais para cidadãos com deficiência, visando, qual que é o objetivo? Visar cidadania e inclusão social. Então, é um trecho curto esse aqui, mas que bate bem em cima da expectativa sobre o que é essa legislação. Então, promover igualdade. Vocês vão dizer assim, mas a Constituição. Vocês estão muito quietos hoje, gente. Vocês estão muito quietos. Vão me dando feedback depois sobre entendimento, dúvidas, caso vocês tenham, tá? Algum ponto nesse sentido. Ó, então eu vou pensar aí qual que é a importância desse trecho para não termos problemas. Gente, eu tenho que olhar para essa referência e pensar assim. Então, existem igualdade de direitos e liberdades fundamentais. Se eu tenho igualdade de direitos, eu vou precisar fazer alterações em diversos âmbitos socialmente estabelecidos para que a lei se efetive, né? Que ela seja realmente uma legislação que funcione. E quando a gente pensa em escola, daí a gente complicou um pouquinho mais, né, a liberdade, porque olha só, leiam esse segundo textinho curtinho, essa segunda parte do texto sobre a legislação. Vamos lá. Vamos lá? Ó, então esse trecho, ele é pontual sobre as escolas. E aí ele diz assim, que a lei brasileira de inclusão, a gente pode usar a sigla LBI, desde que na primeira menção a gente cite LBI. Obriga as escolas públicas e privadas brasileiras a garantirem um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, vedando, proibindo a recusa de matrícula e cobrança de valores adicionais por adaptações.
O acesso à rede regular de ensino é um direito assegurado sem qualquer tipo de discriminação. Muito bem. Como a gente está voltando hoje para a introdução, queria que vocês pensassem, vou abrir aqui o slide de novo. Quais repertórios que vocês lembram que envolva público jovem, para a gente pensar em introdução? Quais repertórios que na lembrança de vocês, assim, vêm para fazer essa abertura de texto, essa introdução do texto? Bom, eu sabia. Ó, eu sabia que vinha o extraordinário. Por que que vem extraordinário? Ó, a Maria perguntou se é generalizado. Não é generalizado, principalmente por quê, Maria? Porque é sobre capacitismo e é na escola, né? Então, assim, é certo que se fosse esse aqui um tema do Enem, a gente teria muitas pessoas usando o extraordinário como referência. Então eu vou precisar do quê? Vou precisar citar, né, o filme, usar aspas ali certinho. Então, extraordinário. Citar o protagonista. Breve síntese do que ele vive na escola. Breve, tá, gente? Sem empolgação. E relação, daí segundo período, relação comparativa entre filme versus realidade nacional, não esquecer, e tese citando que é um problema, embora haja a lei, tá? Embora haja a lei. Por quê? Então, quais são, na tese, né, os impasses? Ok. Aí a Ju perguntou se poderia citar a série Atypical sobre a tentativa de independência de um menino autista na escola e na vida de forma geral. A série Atypical também, né? Ela cita o cenário mais de forma geral, assim, muitas vezes no âmbito já externo à escola, mas a gente pode mencionar sim essa relação. Outro que faz uma relação em relação a capacitismo, essa questão, né? Se a gente for pensar assim, no ambiente escolar, né? Se eu fosse puxar alguma relação que envolve essa ideia, que outro que vocês pensariam? Algum outro personagem, algum outro filme, série que vocês destacariam, além desses dois? Fato histórico. Ó, então sempre eu teria que vir para o âmbito do jovem, da criança, não genérico, e sempre pensando em como é que isso retrata a realidade, como que isso resgata esse cenário da realidade. Nessa semana, então, a gente vai principalmente falar de situação de introdução, como a gente fez hoje. Semana que vem também, que daí a gente faz 2 aulas, né, de aprofundamento. E vamos nos falando. Muito obrigada pela participação de vocês, pela disponibilidade em acompanhar ao vivo. Quem vai assistir depois, atente, se tiver dúvida, manda, a gente vai conversando, tá? Beijo, gente. Boas produções, né? Boa produção essa semana. Reflitam criticamente sobre
o capacitismo. A gente pode colocar, sem dúvida, que um dos impasses, além, né, da questão infraestrutural, é o preconceito persistente, e trabalhar isso como um viés social bem importante, porque o Enem permite esse viés social, tá? Tchau, gente, beijos, até semana que vem, vejo vocês. Obrigada, tchau, tchau.